O condutor deve conservar o seu veículo em ótimas condições de uso. Para isso, deve conhecer os equipamentos que compõem o veículo e ter noções básicas de mecânica. Assim, pode conservar o veículo e fazer manutenção preventiva. Estudamos o sistema de suspensão composto por molas, amortecedores e braço da suspensão. Esse sistema tem como função absorver os impactos e choques das rodas que podem acontecer devido às irregularidades do asfalto e do piso. Assim, permite mais conforto e segurança aos passageiros. Também vimos que o sistema de freios é um componente essencial para que o condutor transite na via com segurança, pois são responsáveis por diminuir ou parar a movimentação do veículo. Lembre-se que o baixo nível do fluido de freios ou bolhas de ar na tubulação diminuem a eficiência dos freios, por isso é importante fazer a revisão periódica. O freio ABS, sigla em inglês que significa Sistema Antibloqueio de Freios, é muito eficiente e, a partir de 2014, obrigatório em todos os veículos. Ele possui um sensor em cada roda que controla o fluido de freio, tornando assim mais segura a frenagem, pois evita que as rodas travem quando o freio é acionado, independentemente das condições da via, mantendo a dirigibilidade do veículo. Já o freio de mão possui a função de atuar nas rodas traseiras do veículo e deve ser acionado somente para imobilizá-lo. O sistema de alimentação é responsável por enviar o combustível ao motor. Ele é composto por tanque, bomba, filtro de combustível, filtro de ar e carburador ou injeção eletrônica. Agora você sabe que quando o motor começa a falhar ou engasgar, pode ser um sinal de que os bicos injetores estão entupidos ou sujos e precisam passar por limpeza. Por isso, realize a troca periódica do filtro de combustível, que é responsável por reter as impurezas do combustível, mantendo a alta performance do veículo. Você viu também que o motor converte a energia química em trabalho mecânico para movimentar o veículo. Vimos dois tipos de motor de combustão interna: o de ciclos de 4 tempos, também chamados de ciclo de Otto, e o de 2 tempos. Os motores possuem partes fixas e móveis. As principais partes do motor são bloco, cabeçote, virabrequim e cárter. Nos motores de 4 tempos, os ciclos se repetem e são divididos em admissão, com a válvula de admissão aberta, e a de escape fechada. A mistura de vapor de combustível e ar entra no cilindro. Compressão. As duas válvulas são fechadas e a mistura é comprimida pelo movimento de baixo para cima do pistão. Combustão e expansão. Uma faísca produzida pela vela de ignição explode e expande os gases, empurrando o pistão para baixo. Esse movimento é transmitido às rodas. Escape. Com a válvula de escape aberta, ocorre a exaustão dos gases. O sistema de lubrificação reduz o atrito entre as peças e leva o óleo para refrigerar o motor durante o seu funcionamento. O sistema de arrefecimento ou refrigeração evita o superaquecimento do motor. É composto por radiador, reservatório ou depósito, mangueiras, bomba d'água, válvula termostática, ventoinha e cebolinha. Lembre-se que a bomba d'água faz circular o líquido de arrefecimento. Fique atento em caso de superaquecimento. Siga as seguintes orientações: desligue o veículo para não danificar o motor. Não abra a tampa do radiador, pois há o risco de queimaduras devido ao vapor da água. Sobre o sistema de escapamento, você viu que o maior responsável pela diminuição dos ruídos é o tubo silencioso. E que para a prevenção e manutenção de seu veículo é importante ficar atento à quilometragem, realizando a troca de óleo e filtro de ar recomendadas para melhorar o desempenho do motor. Estudamos o sistema de transmissão, que comunica a força mecânica, mais conhecida como tração, para as rodas. O sistema de transmissão é composto por 5 peças. A embreagem inicia a transmissão, ligando a força motriz, e é usada na mudança de marchas. O diferencial divide a força entre os semi-eixos com o eixo cardan.
O semi-eixo une o diferencial à roda para transmitir a força motriz. A árvore de transmissão liga a caixa de câmbio ao universal e a caixa de câmbio que transforma potência em velocidade. Os veículos de tração dianteira possuem a junta homocinética, uma peça articulada que liga o semi-eixo à roda do veículo. Vimos que o sistema de direção possui componentes que trabalham em conjunto, transformando o giro da coluna de direção em movimento das rodas, reduzindo o esforço. Estudamos os pneus. Sabemos que eles possuem frisos ou sulcos na banda de rodagem com a função de escoar a água e melhorar a aderência do pneu à pista molhada, reduzindo o risco de aquaplanagem. Para isso, os sulcos devem ter profundidade mínima de 1,6 milímetros. Os pneus possuem em sua composição outros elementos, como banda de rodagem, ombro, flanco, lonas e talão. Às vezes aparecem bolhas no pneu. Se isso acontecer, troque imediatamente o seu pneu para evitar acidentes. Além disso, faça o rodízio de pneus, pois ele ajuda na economia de combustível e possibilita o desgaste uniforme. Para conservar os pneus do veículo, calibre-os frequentemente e de acordo com a pressão indicada pelo fabricante. Garanta a estabilidade do veículo e aumente a vida útil do pneu, fazendo o balanceamento e o alinhamento das rodas. O sistema elétrico é responsável pelo bom funcionamento dos faróis, das luzes de sinalização, da buzina e do motor. Vimos que, para o início do funcionamento do motor de um veículo, é necessário um motor elétrico que acione os pistões, e que o responsável por manter a bateria do veículo carregada é o alternador ou gerador. Quando o assunto trata de circuito de iluminação, é importante lembrar que os fusíveis são responsáveis pela proteção do sistema elétrico do carro. Efetue a manutenção dos cabos de bobinas para prevenir acidentes na parte elétrica. A bateria é uma reserva de energia para que seja possível ligar e manter ligado o motor e os componentes elétricos do veículo. Quando a luz indicadora de carga de bateria estiver acesa, isso pode significar que ocorreu o rompimento da correia do alternador. Você viu a importância de fazer a manutenção periódica e preventiva, pois ela evita o mau funcionamento de seu veículo. O manual do fabricante informa a periodicidade para a verificação de diversos itens. O painel de instrumentos o ajudará a monitorar seu veículo. Nele, você encontra informações sobre a velocidade atual no velocímetro, a distância percorrida total e parcial indicada no odômetro e a pressão do óleo lubrificante no manômetro. O termômetro informa a temperatura de resfriamento da água do motor. Informações como tensão de circuito elétrico, rotação do motor por minuto, troca de marcha e combustível disponível podem ser visualizadas, respectivamente, pelo voltímetro ou amperímetro, tacômetro ou conta-giros e nível de gasolina. Alguns acidentes acontecem devido à falta de atenção a esses itens e também às luzes do veículo antes de iniciar a partida. Algumas luzes devem ser verificadas antes da partida, como faróis, freios, pisca-alerta, placa e indicadores de mudança de direção e de marcha a ré. Por exemplo, quando esse sinal estiver aceso, indica que o nível de fluido de freios atingiu um valor mínimo de segurança ou que o freio de mão está acionado. Outros itens também precisam ser verificados. Verifique se os freios estão regulados e se não há água no fluido de freios. Não deixe as lâmpadas de faróis de indicação de direção ou de freios queimadas ou quebradas. Veja se as rodas estão em perfeito estado. Lembre-se sempre de levar o triângulo de segurança e extintor de incêndio, que são equipamentos indispensáveis para o socorro, caso aconteça algum acidente. Em caso de viagens, as verificações devem ainda ser maiores. Verifique se os pneus estão calibrados, sem desgaste ou alguma deformação. Deixe a direção alinhada sem folgas no sistema. Verifique periodicamente a conservação e o funcionamento da suspensão do veículo. Evite freadas bruscas e desnecessárias, pois elas desgastam os pneus. Atente-se ao sistema de iluminação. Ele garante que seu veículo seja visto por outros usuários da via e também ajuda você a
a enxergar melhor o seu trajeto, garantindo a segurança de todos. Você aprendeu a realizar a manutenção preventiva de seu veículo e compreendeu como ela é fundamental para minimizar o risco de acidentes de trânsito. Acesse-as novamente em caso de dúvida.